Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 5, leremos inicialmente do versículo 1 ao 9 e depois, na sequência, do versículo 22 ao 30. Nosso tema hoje é contextualizando a mão misteriosa. Em o nome do Senhor Jesus. O rei Beltesazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Beltesazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo quando estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou, e os seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores, e o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar sua interpretação ao rei. O rei Beltesazar ficou muito perturbado com isso, e a sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. A partir do versículo 22, mas tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificasses a Deus, em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos. Então, parte da mão traçou o escrito enviado por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Parzim ou Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos persas e aos medos. Então Beltesazar deu ordem, e vestiram Daniel de púrpura, e puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço, e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos babilônios. Senhor, eis-nos aqui,
eu tenho a ousadia de colocar a minha mão sobre a tua palavra e dizer que eu estou atendendo ao que o Senhor mandou pronunciar. Então, ó Deus, fala com profundidade ao coração do teu povo. Fala com profundidade, Senhor. Que todos, ao ouvirem, possam adquirir o temor. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que não te teme, Senhor. No meio de uma geração corrompida e perversa. Mas nós devemos resplandecer como astros no meio dela. Fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Em nome de Jesus, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Vocês podem se assentar, nós vamos ouvir um cântico ou uma mensagem cantada. Nós vamos relembrar aqui todos os fatos mais importantes, os detalhes mais importantes dessa narrativa do livro de Daniel, o banquete do rei Belsazzar, e como surge essa mão misteriosa. E nós vemos aqui que a Babilônia, ela tem a sua extinção praticamente a partir de uma atitude leviana de um rei, esse rei Belsazzar, que na realidade no texto aparece como filho, mas na realidade era neto, era da descendência de Nabucodonosor. Nabucodonosor passara por uma experiência terrível. Ele teve que ser realmente equiparado com os animais irracionais, teve que ser predominantemente herbívoro, foi pastar, e ele saiu dessa experiência glorificando a Deus. Porém, o seu descendente Belsazzar não aprendeu com isso. Nós temos que entender que os acontecimentos com os nossos ancestrais têm que trazer realmente experiência. Nós temos uma soma, um tesouro, nós temos um ativo grande. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas tudo aquilo que foi transmitido de maneira oral pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, nós precisamos acumular, reter aquilo que é bom. No caso de Belsazzar, isso não aconteceu. Por que nós estamos contextualizando? É bom lembrarmos de que o início da narrativa da revelação do Apocalipse, ela nos revela que o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então, você que aceitou a Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, você é rei e sacerdote. Rei é um dominador e não um dominado. Sacerdote é aquele que ministra diante do altar. Já não somos mais representados por um sacerdote de manhã e um outro sacerdote à tarde, e um sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos. Hoje nós somos aqueles que, quantas vezes quisermos, nós comparecemos diante de Deus, de manhã, de tarde, de noite, a hora que quisermos. E quando nós quisermos, nós entramos na sala do trono.
tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, sacerdote nós somos. O que nós precisamos entender é que Deus nos fez reis também. Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu vejo que a maioria do povo de Deus se apossa, assume essa condição de sacerdote e até de sumo sacerdote. Porém, a condição de rei, não. Continuam sendo dominados pela mídia, pelas modas, pelos modismos, pelas ondas todas que estão aí no mundo, sendo lançadas a todo instante. Ontem mesmo eu coloquei uma mensagem no Facebook da mídia dizendo para os terráqueos: se encurvem diante de mim, não retruquem, não escrevam nada, não leiam nada, façam somente aquilo que eu digo que vocês devem fazer. Isso é uma atitude de quem não assumiu a sua monarquia, de quem não é rei. Agora vejam, eu estou explicando exatamente por que nós temos que contextualizar o que aconteceu com um rei da Babilônia, Belsazar. Ele se empolga todo e resolve fazer um bacanal. O que mais tarde, na cultura grega, é a cultura de Baco, né? Bacanal vem de Baco. No bacanal acontecia exatamente isso que aconteceu lá na Babilônia. Comer, beber. E a origem da palavra glutonaria, vem exatamente no fato dessas pessoas comerem tanto e depois não caber mais nada dentro do organismo, elas irem para um determinado canto do ambiente, lá, enfiar o dedo na garganta, vomitar para caber, para voltar a comer. Isso é a origem do termo glutonaria. E isso tudo não seria tão grave se isso não fosse praticado com os utensílios que tinham sido trazidos, sequestrados lá de Jerusalém. Todos lembram que Ezequias, ele recebeu 15 anos a mais, se empolgou, e começou a alardear, falar para todas as pessoas, e o rei da Babilônia acabou sabendo disso e mandou uma equipe, mandou mensageiros para o palácio de Ezequias. E Ezequias mostrou tudo que tinha, seu arsenal, mostrou a sua família, todos os tesouros, tudo aquilo que era não somente dele, mas era do reino e da própria casa de Deus. E Isaías, como profeta de Deus, se aproximou e disse: quem são essas pessoas? São mensageiros da Babilônia. Eles vieram se congratular comigo, vieram aqui se solidarizar comigo, porque eu fui curado do câncer. E aí, Isaías pergunta: o que eles viram? Viram tudo. Tudo que eu tenho, que existe aqui na parte estratégica, a parte mais nobre de Israel, eles viram tudo. Viram meu arsenal, minha família, todos os bens. Isaías disse para ele: preste bem atenção. Ouça o que Deus vai te dizer. Tudo que eles viram, e até os teus filhos, tudo será levado para a Babilônia. Até os teus filhos serão levados como escravos. E nessa leva foi Daniel,
Ananias, Azarias e Misael. E foram levados os utensílios. Só que eles estavam guardados lá com um certo respeito. Mas nesse banquete, na empolgação de Belsazar, esse descendente de Nabucodonosor, ele se empolga e fala, não, eu quero tomar naquelas taças. É mais ou menos assim, né? Aquela coisa. O gosto de uma laranjada num copo que era copo de geleia, ele tem um gosto, mas numa taça ele fica muito mais elitizado, mais eclético. Ele falou, não, vão tomar esse vinho todo, mas dentro daqueles vasos, aquelas taças. E isso é Satanás botando na cabeça dele. E ele profana aquilo que era separado, que fora feito com tanto cuidado. E aí, enquanto eles estavam naquela orgia, como diz o cântico, né, entoado pelo pastor Feliciano Amaral, numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar, ele estava, aí de repente, ele começa a ver uma mão misteriosa. E essa mão começa a escrever e ele não consegue entender. Chama todos os místicos, feiticeiros, bruxos, tudo que podia imaginar, astrólogos, tudo que podia, todo o pessoal, vocês vão ver nisso tudo, que é tudo a mesma coisa. Se existe alguém aí ouvindo a palavra de Deus que acha que a astrologia não é maligna, é só ler aqui, faz favor, lê aqui. Vou chamar todo esse povo para decifrar ou para interpretar o que estava escrito. E nenhum deles conseguiu. Nenhum deles conseguiu. E aí, Daniel estava cativo lá. E não houve outra alternativa. A sugestão foi dada para que Daniel fosse trazido. A rainha disse, tragam esse rapaz, ele é um homem distinto, é um homem fino, um homem diferente. Ele, com toda certeza, vai interpretar. E aí Daniel é trazido, e aquela turma lá, aqueles astrólogos, prognosticadores, adivinhos, todos os feiticeiros, né? Tudo que tinha lá, que foi trazido, que não conseguiu, parou para observar o que é sabedoria de Deus, o que é ciência de Deus. E ele, antes de tudo, ele faz uma introdução. Eu vou interpretar, mas preste bem atenção. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, a glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, ele foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais
e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Mas tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à sua presença, e os seus nobres, e tu e seus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, bebesses vinho nele. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificasses a Deus, em cuja mão está a vida, e de quem são todos os teus caminhos. Então, Amon repete, e Daniel traz a interpretação. Nós somos reis e sacerdotes. Nossos pais, em alguns casos, aprenderam direto. Tem muita gente que aprende vendo os outros apanharem. Tem gente que só aprende apanhando. Isso acontece demais. Mas o caso é que existe aprendizado. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E aí, no caso de Beltsazar, ele não aprendeu. Seria muito importante você que é um rei, ele nos fez reis e sacerdotes. Você que é um rei, não da Babilônia, mas o rei na sua própria vida, ele nos fez reis e sacerdotes. Que haja uma reflexão muito forte do que aconteceu com Beltsazar. O que estava escrito é interessante, uma repetição, mene, mene, tekel e parzim. Em outra tradução, ufarzim. Então, no mene há uma repetição. Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Você não, Beltsazar, você não está nesse reino para fazer diferente do que teu pai, o que na realidade era avô, o que teu pai fez, a conclusão que ele chegou, depois de passar um tempo comendo grama. Era para você ter um reino equilibrado, um reino justo. E você, como rei, tem um para quê. Qual o para quê da tua existência? Então, o mene quer dizer o seguinte: Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Você não serve para continuar reinando. Por quê? Porque foste pesado, vem tekel, pesado na balança, e foste achado em falta. O que é a balança? O símbolo da justiça, o equilíbrio entre direitos e deveres, equilíbrio entre investimento e benefício, custo-benefício. É esse equilíbrio. Deus diz, agora já contextualizando, vós sois geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido. Esse é um lado da balança. Esse é o investimento de Deus. Para quê? Esse é o outro lado da balança. Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Direitos e deveres. Como é que está a sua vida, rei? Como é que está? Deus vai querer prolongar a sua vida. Olha, veja bem, o prolongamento da vida de Ezequias, no que deu? Deus falou através de Isaías para Ezequias: prepara, acerta toda a tua vida, ajusta a tua casa, porque você vai morrer. Se está com um tumor aí de câncer, canceroso, você vai morrer. Ordena a tua casa, porque morrerás. E aí, ele vira para a parede e diz: Senhor, morto não te louva, morto não te adora. Falei, tá bom, me sensibilizou, vou te dar mais um tempo de vida. E aí, o que ele fez com o tempo de vida? Fez exatamente isso, que vai chegar nesse ponto aqui. Nesses 15 anos, ele fez tanta besteira, foram os piores anos da vida dele. O que você tem para apresentar a Deus como projeto de vida? Ezequias até propôs uma coisa boa: morto não te adora, morto não te louva. Então, ou seja, esses anos que o Senhor vai prolongar, serão anos de adoração e louvor. Mas ele não cumpriu isso. Gente, isso é tão sério, porque daqui para frente, viver sem sentido, viver sem propósito, pode sim ser interpretado por aquele que julga todas as coisas. Deus diz para Beltzazar: você foi pesado na balança, você vai morrer porque você não vai continuar fazendo besteira. Porque se eu dou mais tempo de vida, você vai fazer besteira. Você vai arruinar, mais do que já arruinou, o bom tempo que o teu avô, que o teu pai fez após a conclusão do aprendizado lá na grama, comendo grama. Então, preste bem atenção. Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Muita gente imagina, né? Muita gente, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas você olha na Bíblia, você vê umas coisas assim muito fortes. Você vê Ananias e Safira. Ananias e Safira brincam com Deus, fazem uma declaração. Eles não eram obrigados a fazer nada, mas eles declararam uma coisa pela metade, contribuíram, e os dois foram fulminados pela glória de Deus, simplesmente. Casal. Então, eu acredito que vem aí a grande tribulação, que vem o escândalo aí. Mas Jesus disse: ai daqueles pelos quais as correspondências para a região, para a diretoria regional, estavam sendo abertas pelo pessoal da igreja. E assuntos sigilosos, inclusive. E aí foi feita uma reunião
E quem que está abrindo as correspondências? Aí muita gente da igreja virou para o presbítero lá, olhou para ele e falou: eu não sou eu não. Eu quero que Deus me fulmine se eu abrir alguma correspondência. Nem terminou de falar. Ele caiu em cima do calcanhar, assim. Esse homem foi levado para o hospital imediatamente, foram feitos todos os exames, né? Depois ele se retratou com Deus, se retratou com a região. Mas o que a gente está... A gente não quer trazer terrorismo aqui, gente. Essa palavra é pesada. Até porque diz, né? Pesado foste na balança e achado em falta. Que todos nós pensemos, nós somos reis. Como nós estamos administrando essa grande bênção do nosso reinado? Jesus é o Rei dos Reis. Eu sou rei, Ele é o Rei dos Reis. Como eu devo administrar? Como é que o Rei dos Reis vai dizer assim para mim? Olha, eu contei os dias do teu reino. E aí, mas como você está reinando bem, eu vou prolongar mais o seu reinado. Você não é só abençoado, você é abençoador. Então, eu vou prolongar a sua vida. Você entendeu o 5º mandamento? Você entendeu? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue na terra os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Então, você vai ter mais dias. Ou ele vai dizer assim: Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele, acabou. Como diria na linguagem popular, passou a régua. Pesado foste na balança e achado em falta. Você gosta muito mais de crescer na graça do que crescer no conhecimento. Você gosta muito de direitos, mas não gosta de deveres. Você gosta muito de bônus, mas não gosta de ônus. Você gosta muito de levar vantagem em tudo, como a filosofia do espírito Macunaíma, que reina no Brasil. Levar vantagem em tudo. Deus quer um povo selecionado, principalmente agora, às portas da grande tribulação. Gente qualificada para honrar. Ele vai precisar de uma igreja qualificada, para que todos nós possamos dignificar o pronunciamento, a descrição que vai ser feita a nosso respeito, quando será dito: esses vieram de grande tribulação, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E estes têm direito a entrar na cidade pelas portas. É isso. Eu posso concluir dizendo: assim disse o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas mágoas mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Jesus, ele fala de tempos difíceis no pós-ressurreição, na perseguição que aconteceria e aconteceu realmente. Ele disse que nós, ou que os seus seguidores deveriam ficar em Jerusalém, mas não ficariam só em Jerusalém, deveriam ir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Mas eles gostaram muito.
de ficar em Jerusalém comendo, e é tido, até cantado em verso e prosa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Só que Deus falou, é disfuncional eles ficarem aqui, é disfuncional. Eles têm que avançar, não é só Jerusalém, é Judeia, é Samaria, é confins da terra. Em Atos 1 e 8 ele diz que seriam testemunhas, seriam mártires em todos esses níveis de alcance do planeta Terra. Mas eles não quiseram ir, se acomodaram em Jerusalém. E Atos 8 e 1, na inversão dos números, Deus permite grande perseguição e todos foram dispersos. Só ficando em Jerusalém os que eram considerados os apóstolos originais. Vejam o que está acontecendo. O único sentido de vida para nós, queridos, é abençoar, agregar valor ao reino de Deus. Nosso único sentido de vida. O que aconteceu com Belsazar, nós podemos contextualizar de algumas maneiras e colocar isso em relação até o próximo governo dessa nação. Podemos colocar sim. Ninguém vai brincar com Deus não, porque Deus olha o irmãozinho mais sincero que existe. Tem muitos irmãozinhos sinceros, muitas irmãzinhas sinceras. Então não vai brincar. E a vida está na mão de Deus. A vida de todos, assim como a vida de Belsazar estava na mão de Deus, a vida do atual governante está na mão de Deus, e o próximo também, a vida está na mão de Deus. Esse texto nos mostra que Deus continua no controle de tudo, até dos governantes. Mas Deus está se incomodando com Babilônia. Babilônia é uma Babilônia. Babilônia é confusão. Deus vai querer tirar o... Olha só, naquele momento acabou a Babilônia. Porque os medos e os persas tomaram conta, acabou. Babilônia acabou ali. Deus faz o que ele permite. Deus governa o mundo com dois critérios, com um critério diretivo, com o qual ele faz a história, mas ele também governa o mundo, ele controla o mundo, todos os movimentos com um critério permissivo. Quando ele dá aos homens as rédeas da história, só que ele intervém por decurso de prazo, e aqui é um exemplo de que ele interviu por decurso de prazo, não podia avançar mais. Belsazar não podia fazer mais, então falou, basta, encheu a taça. Não foi só a taça lá que você usou malignamente lá, a taça do meu templo você usou malignamente. Não foi só isso, mas a taça da ira de Deus se encheu. Acabou. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Então, o que nós precisamos fazer diante do quadro que está diante de nós? Estamos à beira, estamos próximos do início da grande tribulação. Estamos agora na tribulação, mas vamos entrar na grande tribulação, aonde as coisas vão realmente apertar. E aí, a gente precisa ter temor. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, com tudo que você ouviu, através dos cânticos, através da mensagem, você tem uma conversa muito séria com Deus agora. Fale com Deus agora. Fale. Porque a mão misteriosa
continua escrevendo. Ela continua escrevendo. A conclusão do Antigo Testamento, lá em Malaquias, diz que há um memorial onde está escrito tudo. Nada está sendo oculto aos olhos de Deus. Deus vê tudo. É com temor e tremor que você deve orar, falar com Deus, sim. Vamos falar com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta, eis-nos aqui. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam todos em louvor a Ti. Senhor, renova em nós, dá-nos, Senhor, renova-nos em nós a presença do Teu Espírito Santo, que nós sejamos cada dia melhores, cria em nós um coração puro, renova em nós um coração sincero, um coração reto. Nós estamos vivendo diante de uma geração, nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Que tenhamos sempre como referência os homens de Deus que a Tua palavra apresenta, e muito mais, dentre esses todos, o que realmente é o nosso modelo, é o nosso protótipo, Jesus Cristo, que sejamos realmente imitadores de Cristo, que sejamos parecidos com Cristo, em nome de Jesus, que não temamos as palavras de juízo que o Senhor pode pronunciar a nosso respeito. Em nome de Jesus, haverá um dia no qual o Senhor vai dizer: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, que essa palavra possa trazer uma reflexão muito forte para o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós